recapitulando a última parte onde nós paramos, onde a gente estava falando sobre o efeito de álcool e drogas no organismo, e agora a gente vai falar Sim. sobre o efeito dos medicamentos no organismo. Para dirigir, existem alguns medicamentos que o próprio medicamento ele já indica que o colaborador, o paciente, ele não pode pegar a direção ali para dirigir, porque os medicamentos por si só, específicos, eles alteram ali a capacidade física da pessoa. E aí, qual que é a responsabilidade do colaborador? Ele tem que comunicar ali a empresa, o supervisor imediato, o líder imediato, porque uma vez que vocês são liberados para dirigir, fazem os exames específicos, já está contemplado na função de vocês, fazem o ASO, está no PGR, está no PCMSO, teoricamente vocês já estão liberados. Mas se algo surgir que vai inativar ali essa liberação no sentido que só o empregado ele tem acesso à informação, tem que vir partir do empregado essa comunicação, dele não pegar ali o veículo sob efeito de nenhuma substância, seja de medicamentos ou seja uma substância tóxica, alguma substância que possa ali alterar ali as funções dele, principalmente para dirigir, ok? As alterações de drogas, medicamentos, outras substâncias ali que pode ocorrer, pode ser um relaxamento ali na hora de dirigir, uma sensação ali de que tá tudo bem e na verdade o medicamento que está provocando essa sensação, alucinações, uma excitação ali levando a pessoa até mesmo ter ações no trânsito ali que teoricamente ela não teria se ela não tivesse sob efeito dessas substâncias. E aí por isso que há uma testagem periodicamente através de sorteios, né? Quem acessa as áreas ali de vino conhece o procedimento. E para isso, vocês têm que ficar atento. Ah, estou entrando na empresa agora e já fiz ali o uso de alguma substância. A gente sabe que tem substância que ela demora 3 meses para sair do organismo. Então, tem que ter atenção. Não ir trabalhar sob efeito de nenhuma substância, nem drogas, nem álcool, porque se for pego, além da suspensão de dirigir, né, o colaborador pode estar convidado também a se retirar da empresa, né, acabar tendo que ser demitido, e além de colocar a vida dele em risco e a vida de outras pessoas também. Então, tem que ter muita atenção e cuidado com relação a isso. O acidente é um acontecimento infeliz, casual, fortuito que resulta ferimento, dano, estrago, prejuízo e avaria. Ninguém sai de casa falando assim, não, hoje é um dia muito bom, muito bonito, para acidentar. Então, o acidente, ele acontece, às vezes, ali, resultado de uma ação, de uma escolha, de uma condição, e que a pessoa não espera. Por isso que a gente tem que estar devidamente preparado, né? Um acidente de trânsito é sempre um imprevisto e até os melhores motoristas, eles podem perder a vida, ok? Nós vamos fazer agora uma revisão do conteúdo que a gente viu até aqui. E aí você vai falar verdadeiro ou falso para as questões. Tá visualizando minha tela? Sim. Beleza. Então, direção defensiva é o conjunto de medidas e procedimentos utilizados para prevenir ou minimizar as consequências dos acidentes. Verdadeiro ou falso? Se quiser, você pode ler também. Beleza. Dirigir com cautela e alerta, ser paciente e atencioso, não significa conduzir o veículo de forma responsável, preservando a sua vida e a vida dos outros. Falso. Boa, falso. O conhecimento, a atenção, previsão, a decisão, habilidade são elementos da direção preventiva. Verdadeiro. Boa.
Condições adversas são situações do dia a dia do trânsito que representam fatores contributivos para a ocorrência de acidentes. Verdadeiro. Negligência pode ser definida como descaso, displicência ou desleixo. Negligência. Essa aí agora pegou. Espera aí, só um momento. Negligência pode ser. É falsa? Essa aqui é verdadeira. A negligência Ah, é verdadeiro. É, porque a pessoa às vezes ela sabe do que é certo e aí ela sim, simplesmente ela ignora, né? Tem um desleixo ali, tá verdadeiro. E a imprudência é o que expõe a si próprio e as demais pessoas a riscos desnecessários. verdadeira. Boa. A imperícia é a falta de habilidade do condutor. Verdadeiro. Boa. Beleza. E aí, nós vamos seguir como que nós vamos evitar as colisões frontais, laterais e traseira. A colisão frontal é aquela colisão, né, que vem em sentido contrário de um veículo do outro e bate de frente. São geralmente colisões gravíssimas, né, causado por uma ultrapassagem mal feita, falta de perícia para fazer curva, né? A pessoa não tinha o controle, está com a velocidade maior do que o permitido no local, maior do que permitido para aquela situação de curvatura, né? Algumas reações inadequadas, né? Frente às condições adversas, os atos inseguros, as conversões mal realizadas, principalmente à esquerda, tá? E aí, para a gente evitar essa colisão, a gente precisa, frontal, diminuir a velocidade, sinalizar-se para a direita ao máximo possível, jamais jogar a luz alta para ofuscar, né, o outro motorista e nunca tomar atitudes agressivas ali ou ofensivas diante do trânsito, tá? Ao invés disso, o condutor ele deve assumir uma atitude responsável, pensar que os outros motoristas estão em apuro ali, está acontecendo alguma coisa e cabe colaborar em situações assim com o outro, né? Se eu colaborar e o outro colaborar, todos dois saem ganhando, tá? As medidas preventivas para evitar a colisão frontal, trafegar com velocidade compatível, avaliar todos os fatores adversos, manter distância segura, mesmo com o veículo parado, tentar perceber o que está acontecendo ali na frente, né? Isso vai aumentar a sua capacidade de previsão, vai diminuir a velocidade, sinalizar, né? E nunca se distrair. Colisão traseira é a colisão do veículo de trás, tá? Basicamente para a gente evitar usar bastante os retrovisores, sempre com frequência consultar, nunca colar ali né, atrás do outro veículo, tirar o pé do acelerador e apoiar o pé ali no freio para alertar o motorista de trás, dando aquelas freadas mais amenas, mas alertando o motorista de trás que você vai diminuir a velocidade, né? Mesmo assim, se o cara continuar colado, você vai diminuir na marcha, ali sinaliza, facilita a ultrapassagem para o cara ir embora, tá? Sempre procura aumentar a distância do veículo da frente, né? Ser previsível, não frear bruscamente, que às vezes o outro motorista está desatento, não vê, bate em você, ok? E sempre conferir as luzes de freio traseira, limpar as luzes de freio traseira, para que tenha uma boa visibilidade para o outro motorista. As colisões lateral, elas geralmente ocorrem ali em cruzamentos, tá?
mas pode ter acontecido em outras situações, que é aquela colisão que vai atingir a lateral do seu veículo. Então, diminua a velocidade sempre, tira o pé do acelerador, mesma coisa, né? Parta ali do princípio que o outro motorista não vai parar. Então, sempre faça ali os cruzamentos tendo essa atenção, ok? Observe, né, os ciclistas, os motociclistas, às vezes o carro ele é atingido por moto, bicicleta, né? As crianças, o pessoal tá pedalando ali, não consegue parar e atinge a lateral do veículo. Então esteja atento a esse tipo de movimentação. E sempre que for ter uma conversão, sinalize com seta, beleza? As colisões ali na ultrapassagem, elas são comuns por causa da visibilidade, geralmente por causa do excesso de velocidade também das outras pessoas, falta de visibilidade ali no trânsito. Então, vai fazer uma ultrapassagem? Só faça ultrapassagem ali em um local permitido, onde você tenha visibilidade, né? Você tem controle do veículo no sentido da velocidade que você está, a marcha que você está, né? Sinaliza sua intenção para os demais motoristas, né? E verifica o trânsito atrás. Às vezes você vai sinalizar, já tem outro veículo, né, te ultrapassando. Então sempre consulte os retrovisores antes de fazer a ultrapassagem. Mantenha-se sempre à direita, domine a situação, verifique o sentido contrário e colabore com o motorista que vai fazer a ultrapassagem por você. Às vezes você pode diminuir um pouco a velocidade para ele conseguir fazer a ultrapassagem e seguir em frente. As colisões em curvas, né? Fica alerta ali para perceber a curva a tempo, né? A tempo de reduzir a velocidade. Calcula o ângulo da curva e a velocidade do veículo. Quanto mais fechada a curva, menor a velocidade. Nas curvas da direita, mantenha-se à direita da via. Nas curvas esquerdas, coloque o veículo mais ao centro da via e freie antes de chegar à curva e não durante a curva, para que você não perca o controle, e sempre aumenta a distância dos demais veículos e fica atento ali a possíveis imprevistos que pode acontecer. Tá? Em cruzamento, obedeça a sinalização, veja quem tem a preferência, respeite, né, quem tem a prioridade. Se não houver sinalização, a preferência é sempre de quem se aproxima pela direita. Ao cruzar em vias férreas, né, existe uma parada obrigatória. Ok? Então faça essa parada obrigatória. Né? Colisão com trens são gravíssimos e muito mais frequentes do que a gente possa imaginar. Né? Dá preferência para pedestre e veículos não motorizados e não ultrapassar ali antes do cruzamento ou sobre ali o cruzamento sem que a sinalização de permissão esteja para que você o faça. O Código de Trânsito Brasileiro, ele responsabiliza os condutores pela segurança dos pedestres. A boa convivência entre os condutores e pedestres depende do respeito aos direitos e deveres de cada um. Colisões com pedestres, né, o condutor ele tem que tomar o máximo, né, de cuidado e atenção possível, dar uma oportunidade real para o pedestre, né, utilizar as vias, principalmente ali com criança, idoso, deficiente físico, né, na proximidade de pedestre, reduz a velocidade, né, redobra a atenção ali por causa do uso do celular. Tem gente que simplesmente ele atravessa a rua sem nem verificar direito, né? Às vezes criança não dá para prever a reação de uma criança, solta da mão do adulto e atravessa, né? Então seja sempre gentil, facilita a vida dos pedestres. O condutor também se sente vítima da intolerância de outros condutores, né? Tem pedestre também que não respeita, então os pedestres também precisa ter atenção e saber quais são os deveres, né? Atravessar sempre na faixa, procurar sempre ter certeza que o motorista notou a presença dele, só fazer a sua ultrapassagem ali quando tiver certeza que o motorista já o visualizou, guardar por um momento oportuno. Tem pedestre que aproximou da faixa de pedestre e não quer nem saber, ele colocou o pé e ainda fala assim para ele mesmo, ele nem é doido, ele tá me vendo aqui, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses pedestres que tem esse tipo de relação. Caminhar de preferência pelo lado de dentro da calçada,
o pedestre, né? Aumentar a capacidade de previsão ali, procurando identificar quais são os sinais do condutor. Por exemplo, o carro está dando seta, né? O carro sinalizou, buzinou, o pedestre tem que ter esse tipo de atenção, tá? O posicionamento ali das mãos no volante, tem uma posição correta aqui para evitar os desgastes físicos e aumentar também a segurança. Aí aqui tem uma figurinhazinha representando para a gente aqui, olha. O cotovelo não pode estar completamente esticado, por causa de uma freada brusca, também não quebrar o braço do condutor, então ele vai ter esse leve flexionar dos cotovelos, as costas sempre apoiada no banco totalmente, utilizar encosto de cabeça na altura, a bacia ela vai estar apoiada, né, em encosto do banco totalmente, igual a gente está vendo aqui, fazer o teste para saber se o meu banco ele está muito para trás, pisa na embreagem até no fundo, vê se o pé e a perna foi até o fundo, ou seja, para perceber o alcance ali, né, flexione os joelhos para que não fique completamente ali tensionado o tempo todo. Use as regulagens, né, tanto do assento e do encosto para que tenha um maior conforto possível na hora da direção. Os retrovisores a gente já falou. Os retrovisores externos, esquerdo e direito, deve ser ajustado de maneira que você, sentado na posição de direção, veja o limite traseiro do seu veículo. Tem pessoas que voltam o retrovisor ou para o chão, para o pneu ali, ou só para as portas do carona ou para a porta do motorista. E você precisa abrir os seus retrovisores, né, como a gente viu por causa dos pontos cegos, para que você amplie a sua visão da lateral do veículo. Já falamos do ponto cego, banco do motorista, Eu já. cinto, volante. Ah, Um, só, só um outro ponto. Tem condutores também que os retrovisores, o do esquerdo, né, que é o dele, uhum. geralmente ele baliza ele no final, na traseira do carro. Geralmente tem muitas pessoas que para você fazer a manobra, para você estacionar, é um pouco meio complicado, porque isso aí várias pessoas questionam. Aí tem pessoas que só mantêm o retrovisor da direita, só jogando para as rodas para não socar carro no meio-fio, não estragar a roda. Isso aí também é muito comum a gente ver isso também. É muito comum e acaba sendo errado porque você pode regular o Exatamente. retrovisor na hora que você vai fazer a manobra, né? Tem carros mais novos que você, quando engata a ré, o próprio retrovisor ele já joga os espelhos para baixo Isso. ali, né? Agora, os carros que não têm a solução, você pode simplesmente na hora da manobra regular. E aí a pessoa fica expondo-se ao risco o tempo todo, perigoso atropelar motoqueiro e tudo, porque deixa sempre tudo virado para baixo. É boa observação. E ainda mais que a gente sabe que o motoqueiro ele ultrapassa dos dois lados, né? Tanto do direito quanto da esquerda, né? Se a gente não ficar atento, acaba que a gente acaba até atropelando o motoqueiro sem, né, sem ter noção, porque você está com o retrovisor jogado justamente para a sua roda do veículo. Exatamente, exatamente. E aí o sinal, a gente já falou do semáforo, mas o sinal vermelho não tem o poder de parar um veículo. Só o motorista que tem esse poder de parar o veículo ali com responsabilidade, entendendo as leis de trânsito. O conceito de via preferencial é aquela pela qual o veículo ele deva ter prioridade no trânsito, desde que devidamente sinalizada. Aqui as placas de advertência, né, que a gente aprende lá na autoescola. Tem pessoas que depois que sai da autoescola, ele não lembra de placa nenhuma. Se perguntar para ele, o motorista às vezes velho de carteira, não lembra mais o significado das placas. Então aqui só para a gente relembrar. As placas de advertência são as amarelas, né? As placas de regulamentação são as vermelhas e branco. Tá? E aí a posição das mãos, a posição correta, a dominação do volante. Então é sempre, a gente fala 9 e 15 ou 10 e 15, que é uma mão
de um lado e a outra de outro, que estabiliza ali caso passe no buraco ou tenha alguma condição adversa ali na frente, né? Aí assim a pessoa ela consegue ter mais controle do volante. Aqui é uma má posição, à direita aqui a gente consegue ver quando as duas mãos estão em cima. Então, se virar para um lado para o outro, você vai acabar puxando a direção para um lado ou para o outro. Então, o correto da posição é conforme a imagem da esquerda. A cálculo da distância de segmento a gente já falou. Os freios ABS triângulo também a gente já falou. Aí lembre-se, né, que o bom motorista é aquele que respeita as normas de trânsito, respeita o direito das pessoas, preserva o meio ambiente, preserva o patrimônio público, é cooperativo e tolerante, entende que seus direitos são idênticos aos alheios, evita confrontos e comportamentos agressivos, compreende as limitações alheias e faz um trânsito seguro. Não existe vias e veículos seguros, mas existe um comportamento completamente seguro. Trânsito seguro é um direito de todos. Aí agora nós vamos para a nossa análise de risco. A gente vai construir uma análise de risco, cada um vai estar preparando a sua, uma análise de risco para a condução de veículos.